Abril Águas Mil, Luanda, qual é o seu comentário sobre mais esta tragédia que se abate sobre muitas famílias em Luanda, por causa da chuva? Bom, primeiro, o meu boa noite a ti, a Milka Xavier, boa noite ao Norberto Garcia e aos telespectadores da Zimbo. Dizer em primeiro lugar que é triste quando nós vemos angolanos a morrerem assim, por causa dessas questões ligadas à chuva. Questões ligadas à chuva que têm a ver também com a forma como nós fomos construindo o nosso país, com o saneamento básico que nós temos, ou melhor, que nós não temos, enfim, que faz com que as pessoas depois vão perdendo vidas que podiam muito bem ser poupadas. É triste, de facto, nós vermos angolanos a morrerem dessa forma, e isto são coisas recorrentes, sobretudo aqui em Luanda. São coisas recorrentes. Tem-se dito muitas vezes, o povo diz muitas vezes, que a chuva é o inspetor das obras que nós fazemos aqui no país. E, de facto, depois quando a chuva cai, e porque ela não pode ser impedida, e então há essa destruição, há pessoas que morrem, há pessoas que são arrastadas pelas águas, há casas que desabam, há ruas que ficam completamente intransitáveis. Se nós formos a olhar para a Via Expresso, que se entendeu chamar Fidel Castro e enfim, outras áreas, até mesmo para se vir para aqui o indivíduo passa em muitos sítios onde tem que atravessar verdadeiras lagoas. É muita pena, mas esperamos que de facto possamos ter melhores construções. Eu lembro muitas vezes de um dirigente do país, de um governante, que dizia uma vez numa das rádios que nós podíamos fazer obras melhores para podermos garantir a segurança das pessoas que passam por estas vias e enfim, mas é o que temos. Vamos ver se teremos coisas diferentes no futuro. Norberto Garcia, a chuva é o senhor inspetor do que fazemos e do que queremos para Luanda, como diz Rolanda? Boa noite aos telespectadores e, em primeiro lugar, endereçar pésamos às famílias enlutadas, sendo certo que, de perto e de longe, nunca queremos que nenhum angolano morra. Mas a mãe natureza às vezes põe-nos à prova e estamos perante uma situação que obriga de nós um raciocínio importante, operacional, para percebermos de facto como devemos fazer as nossas obras e como devemos pedir que as pessoas também não façam obras ali onde não devem fazer. Há aqui responsabilidades duais, responsabilidades do Estado e responsabilidades dos cidadãos também. E responsabilidades da fiscalização. Temos que fiscalizar mais e não permitir que algumas obras... A responsabilidade maior é das administrações que permitem que haja construções em zonas de risco? Exatamente, estamos aqui a repartir responsabilidades. Nós queremos, muito sinceramente, não arranjar culpados gratuitos. Não pode haver culpados gratuitos. Quando o sentido de cidadania vai para esta direção. É evidente que nós tivemos um momento menos bom e aqui o Sr. Raul Danda sabe bem de que estamos a falar. Houve uma altura que o país foi invadido no bom sentido do termo, porque as pessoas tinham que encontrar uma melhor forma de sobrevivência e vieram para Luanda para, efetivamente, evitarem todo um quadro situacional de guerra que o país vivia. Às vezes dizem-se assim, mas a guerra já não justifica nada. Não. O problema é que todo um processo de guerra que nós vivemos, bom ou mau, não importa agora ir buscar essas causas, isto não está aqui em causa, mas as pessoas têm que encontrar uma solução. E nesta altura, penso que o que ocorreu foi que se permitiu muita coisa que não se devia. Chegados aqui, já é momento de começarmos a evitar que as pessoas construam em locais, digo, que não devam. Nós temos que ter essa responsabilidade, pedir responsabilidade às administrações locais, pedir aos cidadãos também que façam a sua parte e todos combinados encontrarmos um caminho comum que vá ao encontro do interesse nacional. Porque, de facto, as pessoas querem comodidade, as pessoas querem uma casa, as pessoas querem um local, mas depois já há essa situação que acontece um pouco pelo mundo. Nós vemos cheias no Brasil, vemos cheias na China, vemos cheias em todos os locais, mas temos que aqui pedir que, de facto, em sede desta matéria de macrodrenagem e microdrenagem, responsabilizarmos quem faz as obras e pedirmos que as obras sejam cada vez melhor feitas. As obras têm que ser feitas como deve ser e o cidadão não pode construir onde não deve.
Portanto, há aqui uma responsabilidade combinada, séria, importante, que obriga de todos nós um sentido de responsabilidade para que, de facto, não haja situações hecatómbicas como essa que, de facto, aconteceu. Na verdade, temos que reconhecer que o esforço tem que ser maior, não basta só a mera vontade, temos que continuar a trabalhar em conjunto, todos nós, para que de facto todos nós angolanos tenhamos bom espaço para viver, bom espaço para conviver e que não ocorram situações como essas e que tenhamos boas obras, sempre boas obras, bem fiscalizadas e que não haja qualquer tipo de problema e que não se ponha em causa a vida dos angolanos. Isto é mais importante e é por aí que nós devemos Amílcar Xavier, deixa-me dizer uma coisa, Amílcar Xavier. A mim cria-me cócegas no estômago quando eu vejo, francamente, e com toda a honestidade, as pessoas que me conhecem e sabem que eu falo com essa honestidade, eu quando vejo as pessoas, porque eu acho que uma das coisas mais graves que nós podemos ter... Não concorda com o Norberto Garcia? Não posso concordar, porque a não assunção de responsabilidades não é um ato de nobreza, peço perdão, não é um ato de nobreza. Nós não podemos agora culpabilizar a população, não é? Quando, no entanto, nós sabemos que até temos um país que quem tem que orientar as coisas é o governo. Portanto, o governo não se pode demitir das suas responsabilidades. Isso não é bonito. Eu entendo que o meu amigo Norberto Garcia até foi recentemente nomeado para um posto que é da ação psicológica. Eu não sei em que país democrático é que esse posto pode existir. Eu, a determinada altura, pensei que nós estávamos, se calhar, na Alemanha nazista, né? Lembrou-me o Goebbels, daquela altura, que é o ministro da propaganda. Porque, não estou a fugir à questão. O que eu estou a entender, o que eu estou a dizer é que eu entendo que o meu amigo Norberto Garcia queira, digamos assim, ou exercer esse seu papel, mas a gente pode fazer tudo sempre com base naquilo que é a verdade. Este país existe desde 1975, Amílcar. Os telespectadores sabem disso. Nós já tivemos, não vale a pena nós estarmos a recorrer à guerra para justificarmos incapacidade, incompetência relativamente àquilo que fazemos. Se nós olharmos para países como o Ruanda, que teve uma situação catastrófica, trágica, olhamos para aquilo que o Ruanda é hoje. Portanto, nós não podemos continuar a ter, digamos assim, um país governado por pessoas que vão sempre dizendo que o problema é a guerra. Repara, Amílcar Xavier, que neste país nós já tivemos situações em que não há luz porque Savimbi destruiu o posto de luz. Depois não há luz porque choveu. Não há luz por causa do vento. Não há luz por causa da poeira. Tudo serviu. Agora? O que eu acho é que é preciso que as pessoas digam assim: nós temos estado a falhar. E eu há bocadinho citei alguém que é do MPLA, que é do governo, não é? Mas não citou o nome. Que disse, não citei, não, mas isso é conhecido, é o engenheiro Isaac dos Anjos. Ele tinha dito isso uma vez, que nós devíamos, de facto, olhar para aquilo que nós fazemos, se nós vamos buscar quem nos faça, quem nos construa uma boa estrada. E nós vamos ter uma boa estrada. Por quê? Porque o que foi acontecendo neste país não é problema do povo que constrói aqui e ali, é o problema das michas, Amílcar Xavier. Isto aqui é verdade. É eu dizer assim: eu estou aqui, sou governante, eu quero 10 quilómetros de estrada. Quanto é que isso custa? Isto custa 2 milhões. Então, por exemplo, você faça uma coisa qualquer e você cobre 5. E depois eu vou ficar, você dou-lhe os 2 milhões mais um bocadinho e eu fico com o resto. É isto que está na base daquilo que nós vemos aqui neste país. Permite-me dizer duas notas. Não foi uma análise inteligente, nem foi uma análise honesta aquela que o meu querido amigo, o Primeiro-Ministro na Sombra, acaba de fazer. O que eu fiz foi uma contextualização. Eu não sou Primeiro-Ministro na Sombra, tu és do Governo Sombra. Portanto, é uma figura que existe. De qualquer modo, mas se não souber, não faz mal. Menos não, outra. Não, mais uma palavra, menos uma. Em bom português as coisas podem ser diferentes. Eu sei que a sua estratégia hoje é diferente, você vai me querer interromper. Eu não lhe interrompi, não me interrompa. Você... Eu não lhe interrompi, não me interrompa. Não. Então o que eu quero dizer é o seguinte: viu que eu lhe deixei falar à vontade. Eu também. Acho que o seu problema é não ser democrata. Seja democrata como eu fui. Você pode dizer que você é democrata, você vem de uma família que não tem democracia. Falar. Não, Norberto Garcia, vamos ser honestos. Você pertence a uma família política que diz honesta e abertamente... Eu interrompi-lhe. Tem interrompido, está agora a fazer. Você vem de uma família política, Norberto Garcia, que diz que a democracia foi imposta. Eu venho de uma família política que aconselha e a democracia para este país. Se me quiser deixar falar, eu agradeço, porque eu até fiquei calado. Não pode haver diferença. Eu fiquei calado e deixei-lhe falar. Eu penso que o meu caro amigo
tem que deixar peço que não as façam ataques pessoas pessoas, possam estamos a dar em nome da efetivamente informação fazer... e, portanto, Não há, vocês foram não há. convidados O que eu a estou a esclarecer fazer, esta não há. o que eu estou a fazer é responder Norberto aquilo Garcia, que vamos a você isso. disse. O que eu vou responder é isso. O que eu fiz foi uma análise contextualizada. E contextualizar tudo é ir buscar todas as razões que estão na base disso. Eu falei da guerra, que é uma razão, falei das pessoas, que é outra razão, e falei da ação do Estado. Do governo. Eu falei de todas as razões. Não é honesto da sua parte vir cá dizer que eu estou a invocar a guerra para justificar. Não estou a invocar guerra nenhuma. Está. Eu falei de todas as razões pelas quais essa situação ocorreu. E é uma situação real que todos os angolanos sabem. Lá em casa, neste momento, muita gente está-se a recordar porque é que está a viver em Luanda. Está a viver em Luanda porque não conseguiu viver no Ambo, não conseguiu viver na Huila, não conseguiu viver na Lunda Norte. A guerra As pessoas terminou em deixam 2002. terminar, não me interrompa. A Não me guerra interrompa. terminou em Eu sei que o meu 2002. amigo não quer que as pessoas lá em Não, casa não. percebam a verdade. Mas a Não, as verdade pessoas é não esta. precisam que nós digamos, as pessoas conhecem. As pessoas sabem, e esta é uma razão pela qual vos incomoda bastante, é preciso que se diga isso. Incomoda-vos muito saber que a verdade é esta. Pensa que eu vou achar que não há Norberto, vamos responsabilidade do diretamente à Estado? questão. Há responsabilidade do Estado. A chuva cai Há todos os responsabilidade anos. do Estado. Pensa que eu vou Norberto pensar Garcia. que não. A chuva cai todos Eu vou os anos. responsa- Norberto Garcia, por eu favor. vou- A chuva cai vou todos os achar que há anos. responsabilidade do Estado. Há a responsabilidade do Estado e por isso é que estamos aqui a dizer que as obras têm que ser melhor feitas, ouvimos dizer isso. As obras têm que ser feitas com mais responsabilidade, ouvimos dizer isso. Eu não sou a favor da corrupção, ouvimos dizer isso. Eu não sou a favor das mixas, ouvimos dizer isso. Eu disse isso tudo aqui. Não, O que o por meu acaso amigo isso quis não ouvi. fazer é descontextualizar uma verdade que é esta. Nós não fugimos da realidade do nosso país. Há aqui responsabilidade e as responsabilidades têm que ser pessoais e intransmissíveis. É disso que estamos a falar. E é esta a pura verdade angolana. A culpa vai continuar a morrer solteira. Não vai Absolutamente. continuar a morrer solteira. Eu não acho que seja assim. A culpa tem que ser responsabilizada a quem merece responsabilidade. E quem é que merece essa Quem merece responsabilidade? responsabilidade somos todos aqueles que temos intervenção no processo. Desde Qual deve logo, ser o papel das administrações? é Todos os que anos? é importante que as administrações fiscalizem, que não permitam que as pessoas construam em locais que não devam. É importante que as pessoas percebam que o êxodo populacional em Angola tem uma história, tem uma razão, e ele sabe bem qual é a razão, e desconforta-lhes, mas é assim que esta Não é a verdade. desconforta coisa E é nenhuma. importante que as pessoas percebam que todo o quadro que Angola está a viver tem uma razão essencial. Portanto, é preciso dizer às pessoas, eu não posso dar aqui, deixar de dizer ao cidadão que tem a importância de saber que se calhar naquele espaço não deve construir. É importante que nós façamos isso. E o que temos que fazer mais o quê? É apresentar soluções operacionais. Quais são as soluções? Quais são a preparação dos espaços para as pessoas construírem? É isso que as administrações têm que fazer. E fazermos isso com seriedade, com responsabilidade, com sentido de Estado. Isto é que é importante fazer. E não criarmos aqui uma agenda que é um pouco política e até pôr em causa essa questão de que estamos a fazer ação psicológica, porque a minha missão é essencialmente fazer marketing político como vocês também fazem. Fazer marketing político é muito normal e é importante que as pessoas percebam, tal como nas empresas há marketing político, nos governos também há marketing político. É Estamos muito a normal. entender. Garcia, qual é o seu comentário? Eu acho que o que estamos a viver é um momento que impõe alguma austeridade. É preciso que, de facto, o rigor em termos de execução orçamental possa, efetivamente, corresponder aos parâmetros do momento que estamos a viver. Não é nada fácil fazer uma gestão numa circunstância como esta. Nós estamos a falar de um momento em sede do qual o Orçamento Geral do Estado não é o que está a efetivar as despesas como tal. O que está a acontecer é o facto de existir medidas excepcionais e um orçamento excepcional e é preciso que se perceba, quer agora, quer depois, que nós devemos efetivamente poupar. Austeridade, poupança, controlo, responsabilidade e responsabilização. É um momento que exige de todos nós uma contenção de despesas, é um momento que exige de todos nós uma postura que obrigue que os gestores possam ser verdadeiramente capazes de com um pouco fazer muito e olhar para a eficiência das nossas decisões. É importante que nós percebamos que é um momento especial que estamos a viver, não é só Angola, é o mundo, é um momento excepcional, são medidas excepcionais e precisamos de facto de caminhar num sentido que nos permita fazer uma contenção de despesas cada vez importante, que saibamos gastar, que saibamos ordenar e assim executarmos as despesas públicas em nome do interesse público e numa perspectiva cada vez mais importante, concreta, que satisfaça os interesses mais imediatos da população.
para a Holanda? É desta que vamos ter gestores públicos mais responsáveis, mais disciplinados para, digamos, termos melhor qualidade na despesa? Meu caro, é assim. Na minha língua diz-se Bukunsongo kafuchi bukungananko. Significa mais facilmente se curará uma doença do que um vício. E vem esta propósito de quê? Eu acho que o rigor que se evoca é uma coisa que tem que existir sempre. Tem que haver rigor na bonança, tem que haver rigor quando nós estamos em situação de precariedade. Precisamos de olhar sempre para o rigor. Mas quer curar a doença ou... O rigor em termos de prestação de contas, em termos de transparência. Por quê? Porque nós não podemos pensar que estamos em situação de dificuldade, agora vamos ver como é que podemos poupar. Portanto, dá a entender que quando nós temos muito, podemos utilizar aquilo que nós temos de qualquer maneira, mesmo com alguma desonestidade, digamos assim, à mistura. E quando nós estamos em dificuldade, então fazemos isso. Durante muito tempo, nós fomos aconselhando os nossos irmãos que dirigem o país desde 1975 a olhar para outras fontes para podermos ter receitas. Portanto, olharmos para a diversificação da economia, para a diversificação portanto, das fontes de captação de receitas. Porque fomos dormindo à sombra da bananeira, à sombra do petróleo. O petróleo, eu já trabalhei muitos anos na indústria petrolífera, sei o que isso é. O dinheiro vem de forma mais ou menos fácil e então temos muito petróleo e fomos andando. Hoje, o petróleo, como quem decide o preço do barril de petróleo, não somos nós que o temos, não somos nós, mas são os outros, não é? Então, isso faz com que o preço do barril de petróleo deixe, ficamos todos a tremer que nem varas verdes. Quando sobe, sentimos mais ou menos aliviados. É como se estivéssemos permanentemente no ecrã da televisão, por exemplo, ou com o ouvido na rádio, para ver se o preço subiu, porque é em função disso que nós nos cozemos. E é complicado. Nós temos hoje o preço do barril de petróleo que baixou de forma drástica. A produção tem que baixar também para ver se isso estimula a procura, para ver se os preços sobem um bocadinho, não é? E nós estamos aqui nisso. O rigor é uma coisa que devia ter sido vista, devia ter sido implementada desde o início. Bem, como se diz, mais vale tarde do que nunca. Vamos ver. Está bem, o grande problema, Amílcar, o grande problema neste país não foi de falta de diplomas, não foi de falta de leis, não foi. Porque assim, tudo aquilo que foi sendo feito por algumas pessoas, as pessoas que o fizeram e que agora vamos sabendo quem são, isso tudo não é uma coisa que tenha sido feita porque está plasmado em alguma lei, não é? É justamente porque as pessoas puseram de parte a lei, como se faz muitas vezes, infelizmente, e foram andando por outros caminhos. É aquilo que se diz, quer dizer, o cabrito come onde está amarrado, mas há cabritos cuja corda tem uma elasticidade tal que vai andando. Portanto, come aquilo que o capim todo que está aí à sua volta, vai na lavra do vizinho, do outro também, e do estrangeiro, e come tudo. Vamos ver se agora, de facto, as coisas mudam. Esperemos que o presidente João Lourenço consiga pôr ordem nisso, mas precisamos de ver sinais. Porque nós, enquanto continuarmos a ver situações como contratos que são feitos, não é? Por adjudicação direta, não há concurso público, contratos milionários, e isso não obedece às regras, ficamos depois com sérias dúvidas se as regras vão mesmo ser cumpridas. Vamos lá ver. O petróleo não baixa por causa das questões que o meu querido amigo está aqui a invocar. Neste momento há uma conjuntura, e eu gostava que o meu amigo, em relação a essa matéria, soubesse disciplinar o seu discurso. Está um discurso muito descontextualizado e Norberto certamente Garcia. As pessoas não estão... Não me interrompa que eu não lhe interrompo. Seja democrata, eu não lhe interrompi, não vai interromper. Eu vou lhe pedir. O petróleo está baixo. É que eu estou a falar de coisas que sei e não sei se você sabe. Eu sei o que estou a dizer e eu sou responsável por aquilo que digo. Eu estou a falar de coisas que sei, não sei se você sabe. Porque é que está-me a interromper? Seja democrata, mas tem dificuldade de ser democrata. Agora, diga apenas... Mas tem dificuldade de ser democrata. Norberto, mas comente aquilo que eu disse. Não ponha palavras... Não diga coisas que eu não disse. O petróleo está a baixar por causa da ação eu não disse isso. Eu não disse que o petróleo baixou por causa da ação de quem quer que seja. Não venha com a ação psicológica da Casa de Segurança. Qual é o seu argumento, então? Diga o senhor Raul
o senhor Está a falar para os telespectadores. Está a falar para os telespectadores. Nós temos que os respeitar, por um lado, mas ele tem que respeitar, porque veja que eu não lhe estou a interromper. Ele sempre me está a interromper, porque não quer que as pessoas lá em casa percebam. Sim, vamos então ao seu argumento em relação ao preço do petróleo. O preço do petróleo, neste momento, tem que baixar. E tem que baixar porquê? Porque é uma commodity que, posta no mercado internacional e na Bolsa de Valores, perde consideravelmente o valor porque os mercados não estão operacionais. Quando os mercados não estão operacionais, e é isso que o Sr. Primeiro-Ministro do Governo Sombra tem que perceber, porque quando ele governar um dia, se governar mal, então vai vender mal o petróleo, portanto, e ele vai negociar muitas vezes isso, tem que saber que o mercado, neste momento, está numa situação contingental. Isso significa que a procura baixou consideravelmente e quando a procura baixa, é efetivamente que o preço baixa. É uma lei da economia. Sempre que há uma grande procura, o preço sobe. Sempre que há uma baixa procura, o preço baixa. Isto significa, numa só palavra, que nós temos que olhar para um cenário que é este. Diversificar a economia cada vez mais, que é uma proposta que está efetivamente definida no quadro operacional de governação em Angola. É preciso que as pessoas percebam que o momento que estamos a viver é um momento excepcional, que implica medidas excepcionais e que o Orçamento Geral do Estado, como já disse anteriormente, não está a ser o orçamento normal. É uma situação excepcional que está a responder às despesas públicas que o país está a fazer. E o que é que temos que fazer para o amanhã? Nós temos que pensar como é que vamos fazer uma economia normal no dia do amanhã, porque o mundo não vai ser o mesmo doravante. Nós temos que pensar como é que as nossas economias vão ser formatadas. Será que vamos continuar com o modelo anterior? Provavelmente não. Por isso é que hoje se invoca a agricultura como sendo o principal petróleo mundial que as pessoas possam produzir para dar alimento às pessoas. É disso que estamos a falar. Mas essas regras que o Colégio do Governo aprovou na última reunião do Conselho de Ministros prevê todas essas medidas. Visa disciplinar os gestores disciplinar os gestores e não é dos gestores sempre se exigiu disciplina, quer no momento de bonança, quer no momento de vacas gordas e vacas magras. É importante dizer isso. Agora, o que temos que fazer, e eu sou a favor disso, é responsabilizar as pessoas. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos que praticam. Ninguém tem que ser irresponsável naquilo que é a gestão do interesse público. Estamos entendidos? É interesse público. Estamos entendidos agora. Xavier, se me permitir, eu gostaria só de dizer uma coisa muito rapidamente. Se nós formos olhar para este país, o grande problema que nós temos tido neste país, eu estou no Parlamento desde 2008, não são poucos anos, e o que faz com que haja revisões dos orçamentos é justamente um abalo em termos de preço do barril de petróleo. Portanto, eu não poderia dizer em circunstância nenhuma que haja aqui alguém em Angola responsável pela baixa do preço do barril de petróleo. Era impensável que eu dissesse isso e eu não disse isso seguramente. Agora, o que eu estou a dizer é que nós não temos uma real diversificação da economia. Desde 2008 que eu estou no Parlamento, que nós temos estado, o meu grupo parlamentar tem estado a levantar esta questão que agora se descobriu a pólvora que de facto é a agricultura que tem que funcionar. Nós já vimos naquele Parlamento, não é? O Orçamento Geral do Estado a vir, que atribui no ano 1% do orçamento para a agricultura. Nós reclamamos e dizemos que precisamos de potenciar, alavancar a agricultura para podermos ter outras fontes de captação de receitas, porque o petróleo só não serve. Mas no ano seguinte, depois, em vez de 1%, vem 0,6%, vai baixando. Portanto, não tem havido, de facto, um investimento sério na agricultura, não é? E isto é uma coisa que se fala há muitos anos. Portanto, isso não é uma coisa que se descobre hoje, por amor de Deus. Há muitos anos dissemos que a agricultura é a base e a indústria o fator decisivo. A vontade política é essa e é para este caminho que nós estamos a caminhar. Então é caminhando que se faz caminho. E nunca se faz absolutamente nada. É caminhando que se faz caminho. E nunca se fez absolutamente nada nesse caminho. E desta forma estamos convencidos que vamos avançar. Os telespectadores todos sabem, o Amílcar Xavier sabe que nós não temos e é graças a isso que estamos a avançar. Não tem havido investimento na agricultura. É caminhando que se faz caminho. Caminhando que se faz caminho desde 1975. A caminhar até agora, não sei quando é que vamos ter. Norberto Garcia, é a marca da semana. Qual é o seu comentário? Não, eu em relação a esta matéria acho que estamos em presença de uma situação que tem que ser devidamente explicada. Explicada por quem? Explicada como? Eu tive o cuidado de ir à Secretaria da Assembleia Nacional e fui constatar isto que está aqui. Eu disse, bom, deixa-me lá perceber o que é que, desde logo, a Lei 15/2010 de 14 de julho fala, que estamos a falar da Lei do Orçamento Geral do Estado, e fui consultar no âmbito daquilo que se chama o princípio da
informação, que é um direito constitucionalmente consagrado e que dá conta de que, quando um cidadão pretende uma informação, pode recorrer aos órgãos, aos órgãos da administração para poder obter essa informação. Portanto, é uma informação que está disponível. E percebi claramente que, afinal de contas, isto é um facto claramente criado. Foi um facto, foi uma situação criada. Uma situação criada a partir, desde logo, de uma informação que surgiu, penso que na altura começou com uma declaração feita pelo Presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior, que eu nutro uma admiração muito particular, é uma pessoa amiga, que aliás sempre esteve comigo em alguns debates e felicitei-o quando Presidente eleito e tenho falado com ele regularmente, e que acabei por perceber que, afinal de contas, e fui mais a fundo da questão, para perceber que, afinal de contas, estamos em presença de uma informação, de um não assunto. E um não assunto que não só é confirmado... Não assunto que provocou uma reação da Assembleia Nacional. Uma reação da Assembleia Nacional. E que eu tenho aqui também, aproveitei fotografar o meu telemóvel, se vocês quiserem podem ver aqui, e eu tenho aqui os dados onde se demonstra claramente que não há nenhum valor entregue ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, não houve nenhum valor que foi depositado na sua conta. Há aqui, de facto, valores que correspondem àquilo que é o direito que ele tem, mas em momento nenhum há esta situação. Por outro lado, há 2 deputados que não são do MPLA, não são do partido que eu represento, que é o Sr. David Mendes, que, chateado com a situação, fez um pronunciamento público a esse respeito, dando conta de que esta era uma inverdade total. Ou seja, parece-me que aqui, de facto, tentou-se levantar uma situação que não corresponde à verdade nem de perto nem de longe. E desde logo porquê? Se nós olharmos para esta lei que eu invoquei, que é a Lei 15/2010, de 14 de julho, vamos ver que aqui estamos em presença da norma que define a elaboração, a preparação, a elaboração, a aprovação e a execução do Orçamento Geral do Estado. A Assembleia Nacional tem uma lei própria, que não é só o seu estatuto orgânico interno e a lei remuneratória que define essa situação. Aliás, o senhor Raul é deputado e sabe bem desta matéria, aliás, os deputados todos acompanharam isso, e essas matérias são tratadas em sede do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, em sede da qual todos os deputados fazem parte, das comissões de trabalho, em sede da qual todos os deputados fazem parte, e do plenário. Portanto, não é expectável que depois essa situação seja levantada quando todos os deputados verificaram isso. A verdade verdadeira aqui é esta, é que há uma situação que é criada, que podia ser mais profundamente investigada, e sendo investigada como foi, acabamos por perceber que, afinal de contas, é um não assunto. E é um não assunto por essas razões que eu tenho aqui e pela reação quer de Lindo Bernardo Tito, quer de David Mendes. Raul Danda, qual é o seu comentário? Está há 12 anos no Parlamento, sabe naturalmente melhor sobre este assunto. Bom, deixa-me primeiro dizer aqui uma coisa. A questão não terá sido seguramente despoletada pelo Presidente da UNITA. O que ocorre é que a notícia sai no jornal Expansão e, comentando esta notícia, o Presidente da UNITA falou para um jornal onde dizia que, se isso fosse a ser verdade, seria grave. Portanto, é assim que as coisas são postas. O Presidente da Assembleia Nacional tem direito, nos termos da lei, tem direito a uma residência protocolar. Não tem direito a uma renda de casa. A renda de casa tem os deputados. Quando se vê, os deputados aparecem no orçamento 221 deputados, portanto aparecem aí 221 deputados. E para já aproveitar para esclarecer que se aparece 221 justamente porque o secretário-geral da Assembleia Nacional, nos termos da lei, em termos de benefícios materiais, equipara-se ao deputado, só por causa disso. Mas só os outros deputados, exceto o Presidente da Assembleia Nacional, é que têm direito a uma renda de casa. O Presidente da Assembleia Nacional tem a residência protocolar. A Assembleia Nacional tem direito a subsídios para despesas de manutenção. Não. As despesas de manutenção que estão lá não são despesas de manutenção da residência do Presidente da Assembleia Nacional. Atenção, já tinha ouvido alguém dizer que o Gabinete de Obras Especiais construiu a Assembleia Nacional e depois é este gabinete que depois faz as manutenções. Não.
a Assembleia Nacional tem no seu orçamento verba para poder fazer as manutenções. Portanto, as manutenções ligadas ao edifício mãe que nós temos aqui tanto em Luanda, aos outros edifícios, como por exemplo aqueles que têm nas províncias, tanto os núcleos provinciais, enfim, isso tudo, ar-condicionados e lâmpadas, essas coisas todas, são feitas pela própria Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional justificou isso como sendo uma gralha, que pode de facto ocorrer. E aquilo que a UNITA fez foi dizer assim: nós somos sempre pela transparência. Sendo pela transparência, aquilo que nós queremos é que as coisas sejam ditas. Portanto, a primeira coisa que se pediu era que a Assembleia Nacional se pronunciasse. A Assembleia Nacional pronunciou-se relativamente a este assunto. E é isso que se pretende de facto, que as coisas sejam feitas de forma transparente. Portanto, eu francamente, muito honestamente, não estou a ver o Presidente da Assembleia Nacional levar 17 milhões de kwanzas todos os meses como subsídio de renda de casa. Não está na lei, não é possível. E por isso é que nós estamos a dizer que há, de facto, a lei que diz aquilo que é preciso ser feito. Há a administração da Assembleia Nacional que dá as explicações sobre a utilização dos recursos e nós queremos, de facto, e acho que o que toda a gente quer, incluindo a própria Assembleia Nacional, o que toda a gente quer é que haja, de facto, transparência, que haja, de facto, uma explicação que convence as pessoas, que mostra que, de facto, este dinheiro não está aí para o Presidente da Assembleia Nacional. A única coisa que queria dizer aqui no âmbito da transparência que o meu querido amigo está a dizer, e eu, pronto, acabei por descobrir isso agora, quando fui à Secretaria da Assembleia Nacional. E peço desculpas, mas eu tenho que invocar isso. Vocês falam muito da transparência e temos falado da transparência cada vez mais, mas estou preocupado com o facto que eu constatei, que é este. O Sr. Presidente da UNITA, 15 dias antes de ser eleito, já não aparecia na Assembleia Nacional. E até o presente momento, eu tenho muito respeito pelo Sr. Adalberto Costa Júnior, aliás, eu reitero sempre que eu falo com ele habitualmente, mas, pela transparência que me está aqui a dizer, não é expectável que o assento do Presidente da UNITA, que devia estar como deputado, não está a aparecer no Parlamento Nacional e recebe salário todos os meses. Isto aqui é um escândalo. Isto aqui é um escândalo. Portanto, o Sr. Raul Danda tem que dizer aqui, e seria bom que o Sr. Presidente explicasse ao país porque é que está a receber salário e não vai trabalhar. Isto aqui é um escândalo. E é isso que o povo angolano não quer. Eu sou contribuinte, você é contribuinte. É evidente que 3 faltas depois de não aparecer o deputado tem que justificar porque é que não aparece. Isso é verdade, e é essa verdade, e é esta verdade que nós temos que justificar ao país. É evidente que obrigaram-nos a ir vasculhar coisas e vamos continuar a fazê-lo. E digo-lhe honestamente, eu tenho aqui a prova de que o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, aliás, o Sr. Raul Danda é deputado há muitos anos, eu nunca fui deputado, nunca me sentei lá, mas em sede daquilo que é o direito à informação que qualquer cidadão tem, eu fui e vou continuar a fazer isso, em nome da transparência. Seria bom que o Sr. Presidente da UNITA não continuasse a receber salários, não vai trabalhar. Porque nós somos contribuintes e não é expectável, nem eu quero, como Presidente do maior partido da oposição, que é meu amigo, com o qual eu nutro por ele uma admiração muito particular, um amigo de estimação que eu tenho, que recebe dinheiro sem ir trabalhar. Portanto, e nunca perguntou não porque é que não vai trabalhar? Porque é que não vai à Assembleia Nacional? É evidente que seria bom que ele explicasse ao país porque é que não vai trabalhar. Se é deputado e está lá uma cadeira vazia, está a receber salário sem efetivamente trabalhar, não é. Isto é enriquecimento ilícito. Isto é ilegal, não é funcional e digo-lhe mais, se isto for mentira, eu vou fazer um pedido de desculpas público, escrito, ao Sr. Presidente da UNITA, que é meu amigo. Bom, eu vou começar pela parte do fim. O meu amigo Norberto... Mas não tem ido. Não, espera. Eu vou começar pela parte do fim. O meu amigo Norberto Garcia está a dizer que se aquilo que ele está a dizer não for verdade, vai fazer uma carta... Posso falar sem me interromper? Okay. Só estou a dizer que faço. Está-me a interromper. O que eu estou a querer dizer, por amor de Deus, quando um burro, vamos lá ver. Estou a ajudar. Nós estamos aqui, não, eu não preciso de ajuda. Quando precisar, depois peço. Por enquanto não preciso. Juro que não é de precisar. Estou a ajudar. Se o meu distinto amigo, Norberto Garcia, está a dizer que vai fazer uma carta para pedir desculpa, eu não sei se vai mesmo fazer, porque eu já ouvi do meu amigo Norberto Garcia dizer também que ele deixaria a vida política e ficaria pastor apenas. Mas não foi isso que aconteceu. Mas vamos lá ver se agora faz. Agora, deixa-me ir para aquilo que é concreto. E o que é concreto é o seguinte, eu acho que antes de virmos para aqui falar para as pessoas, e é muita pena que, quer dizer, quando alguém
olha para trás, não é? E vê os escândalos que têm estado a ocorrer neste país, não é? Que envolvem milhões, bilhões de dólares do erário, pertence a de todos nós. Quer dizer, eu fico admirado, é aquilo que se diz, quer dizer, é praticamente o nu a rir-se do roto. Portanto, é uma coisa inacreditável. Deixa-me dizer o seguinte. Ou não ao Parlamento? Há uma coisa que o meu amigo Norberto Garcia precisa de saber, não sabe, pronto, ele nunca foi deputado, mas também acho que não tem tido muito tempo para ler leis. O que é que se for o regimento da Assembleia Nacional, o trabalho do deputado não é apenas estar sentado na plenária. Eu, Raul Danda, se estiver a fazer trabalho pelo meu partido, está previsto no regimento da Assembleia Nacional que aquilo conta como o meu trabalho como deputado. Até porque os deputados têm tempo para ir para as comissões de trabalho, para irem para como é que eu ia dizer, para as sessões plenárias e para fazer trabalho político junto das comunidades. O meu amigo Norberto Garcia, se não sabe, devia, por acaso, saber que nós temos deputados que não põem os pés na Assembleia Nacional. Espera, não só isso. Se nós formos a olhar, agora, por exemplo, nós temos a vice-presidente do MPLA que tem estado lá. Mas nós já vimos depois, nos mandatos anteriores, que os altos dirigentes do MPLA muitas vezes não põem lá vice-presidentes, etc., não põem lá os pés na Assembleia Nacional. Não vão para as comissões, sequer, para as comissões de especialidade para ir trabalhar. Não vão. Portanto, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, o deputado Adalberto Costa Júnior, fazendo o trabalho partidário, ele enquanto deputado pode fazer esse trabalho. Não está a receber um salário por uma coisa que não existe. Até porque o trabalho do deputado não é só estar na plenária e levantar a mão. Há muita coisa que se faz. Trabalho muito mais importante de análise de documentos, etc, etc. Quem é que garante que ele não faça isso? Portanto, ele faz esse trabalho sim. Até porque se ele tem que orientar... Até porque se ele tem que orientar o grupo parlamentar e ele faz esse trabalho, não é? Tem que orientar o grupo parlamentar, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, vamos discutir aquilo. E ele participa até nas reuniões do grupo parlamentar. Então, ele está a fazer trabalho. É assim, eu não estou a ver o deputado Adalberto Costa Júnior a querer receber salário por um trabalho que não faça. Porque se assim fosse até, a própria direção da Assembleia Nacional já teria dito... Eu só queria dizer duas notas aqui. Eu percebi a dificuldade que o meu querido amigo teve, o senhor... Eu não tenho dificuldade rigorosamente nenhuma. Teve uma dificuldade enorme de explicar essa matéria. Eu sei que isso é desconfortável, mas nós estamos a discutir... Não tenho dificuldade nenhuma em explicar. Nós estamos a discutir uma matéria... dizer que o Norberto não sabe estamos a discutir, e eu que sei só procurar. Estamos a discutir uma matéria que é importante. Estamos a discutir uma matéria que é importante e é preciso que efetivamente as pessoas percebam. Primeiro, deixa-me explicar isso. Eu nunca disse que ia deixar a vida política. O que eu disse é que, quando me foi perguntado, naquele dia que eu fui absolvido, o que é que eu ia fazer, eu disse que tinha várias coisas para fazer. Eu sei fazer muita coisa, eu já disse aqui quando vinha ao debate. Eu não estou na política por profissão, estou na política por missão. Há quem não saiba fazer mais nada, só sabe fazer política. Eu não. Eu faço muita coisa. Eu posso ser roboteiro, eu posso vender água do 1º de Maio, e se eu for vender água do 1º de Maio, até ele vai comprar. Ele vai comprar água do 1º de Maio, que eu tenho certeza que vai. Vai ver que é uma boa água para se beber. Portanto, eu faço muita coisa. Eu não estou preocupado só com a vida política. Eu cumpro missões do meu partido, do meu presidente e das pessoas que me incumbem missões. É assim que eu faço. Agora, eu faço outras coisas. Sou multifacético. Isto é preciso deixar claro e é para já explicar aquilo que anda às vezes nas redes sociais em relação a essa matéria. Nunca disse que ia abandonar a vida política, porque eu gosto de política e sempre que for chamado para a política eu vou fazer com esmero e com transparência. Atenção, com transparência. Primeira questão. E se tiver alguma coisa contra mim, diga claramente. Mas deixa-me só continuar para dizer mais duas notas. A outra nota é esta. Os deputados da Assembleia Nacional foram eleitos por nós. Fomos nós todos que os elegemos. Sendo isto certo, não é menos certo que eles devem sentar lá para representar os nossos interesses e não estarmos a encontrar desculpas para justificar ausências e se aí, efetivamente os deputados do MPLA que não participaram também deviam ter dito na altura que não participam. Nós não estamos aqui para defender causas inconfessas. Nós temos de ser sérios, transparentes e olhar para o novo momento que o país está a levar. O país quer responsabilidade e responsabilização. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos pedir sempre das pessoas. Agora, não é expectável que os moralistas sem moral venham trazer
à praça política matérias em relação às quais não têm moral para fazer. E digo-lhe uma coisa, Miguel Xavier, quando eu não tiver moral para estar aqui sentado, não venho aqui. Não acredito. É importante dizer isso. E, por favor, eu digo sempre, se souber de alguma coisa em relação ao meu comportamento, diga publicamente. A minha vida é transparente e eu quero que as pessoas efetivamente saibam que é importante nós sermos sérios perante a política. Temos Muito obrigado, que, meus em nome caros. do interesse nacional, ter sentido de Estado naquilo que é fazer política para o país. Angola precisa de filhos bons para esta pátria. É isso que eu defendo. Como os jovens de ontem, os de hoje, Relândia têm feito muitos sacrifícios. Daí a mensagem que o Presidente da República endereçou no passado dia 14 à juventude angolana. Amílcar Xavier, eu em relação à mensagem do Presidente, é lógico que o Presidente da República faz, e é bom que faça mensagens aos jovens, faça mensagens às mulheres, faça mensagens aos angolanos, encorajando aqui e ali. Eu, em relação a isso, a minha nota seria a seguinte. Nós precisamos de ter um país, e já que temos estado todos a falar de reconciliação nacional, a reconciliação nacional tem que ser uma coisa feita, não pode ser uma coisa apenas dita. E eu acho que não é de todo bom, em termos de reconciliação deste país, de reconciliação dos angolanos, nós continuarmos a olhar para o 14 de abril como dia da juventude angolana, porque não é. O 14 de abril é o dia da JMPLA. Tal como a Jura tem o seu dia, tal como as outras organizações juvenis portanto, das forças políticas têm os seus dias. Eu acho que o que se devia fazer, e nós já apelamos várias vezes a isso, era encontrar-se uma data que não seja a de uma organização. Essa data foi aprovada na Assembleia Nacional pelos parlamentares. A aprovação na Assembleia Nacional, quero saber, a aprovação vale pelo número de... Obviamente nós não podíamos estar a favor disso, porque isso não pode ir qualquer pessoa honesta, e eu sublinho honesta, que fala da reconciliação nacional sem politiquices, mas que olha para a reconciliação nacional como uma necessidade imperiosa, não pode pegar no dia da JMPLA e dizer que é dia da juventude angolana. Não pode pegar no dia da OMA e dizer que é dia da mulher angolana. Não. Nós precisamos de fazer como fizeram os outros, seguir o exemplo da África do Sul, seguir o exemplo de muitos outros países. Dizermos assim, meus caros, somos todos irmãos e não podemos ser apenas irmãos quando estamos a partilhar sofrimento. Temos que ser irmãos em tudo. Temos que ser irmãos em tudo. Então, nesta circunstância, eu acho que o bem que devia ser feito, e o Presidente João Lourenço, no quadro das reformas que se espera dele, essa é uma das coisas que nós devíamos ter. É dizer assim, meus senhores, vamos sentar, vamos olhar para uma data que não seja a data de um partido qualquer, mas que se diga, vamos olhar para a data. Nós temos pessoas que na história da libertação deste país do jugo colonial trabalharam muito. Então nós podemos pensar num destes nomes e dizer assim, vamos ter, não é, a data de X, Y e Z para a data da juventude, em que todos nós nos revejamos, e uma data da mulher também que todos nos revejamos. Por isso é que nós, por exemplo, temos dificuldade. Alguma vez alguma data para a celebração da juventude? Nós já propusemos várias coisas. Nós já propusemos, por exemplo, digamos assim, olhar para a Rainha Ginga e inspirarmos nisso para termos um dia, por exemplo, da mulher angolana. Já olhamos para isso. Porque repara numa coisa, Amílcar Xavier, nós estamos num país que quando alguém diz que nós temos um país como se fosse um pedaço de terra arrancado de um sítio qualquer e trazido para aqui, muitas vezes temos de fazer meia-culpa e aceitar isso. Porque nós não podemos ter, imagina, por exemplo, nós continuamos a ter um país, não é, que estamos a ir para a reconciliação nacional, que tem dificuldades de admitir que Jonas Savimbi e Holder Roberto também lutaram, tal como Agostinho Neto, para a libertação desta pátria. Nós temos Rua Ho Chi Minh, nós temos uma via expresso Fidel de Castro, quando o próprio Fidel em Cuba disse que não queria, e não há Rua Fidel Castro em Cuba, não há Praça Fidel Castro em Cuba. Mas nós olhamos para os nossos próprios, é como se nós continuássemos a dizer assim que estamos todos aqui, mas só uns é que podem dizer. Temos de olhar para a reconciliação nacional com seriedade e com verdade. É um assunto que democraticamente é discutível. A UNITA tem uma posição e respeita-se democraticamente a posição que a UNITA tem. Isto é perfeitamente discutível. Portanto, mas há aqui uma mensagem que é importante. É a mensagem que o Presidente lança para a juventude, independentemente de quem seja a cor partidária. Isto é que é importante. E é importante porquê? Porque os jovens vão se rever nessa mensagem e vão dizer que tem um Presidente da República
que olha para os jovens com responsabilidade, com seriedade e com futurismo. É isto que é importante. E é isso que está na mensagem que o Presidente de facto faz. Se nós olharmos para essa mensagem, vamos perceber que os jovens ficam expectantes perante isso, e isso está a ser feito também na prática, buscando jovens, quer para a governação, quer para a gestão de projetos, e estamos a descobrir novos valores para o mundo e para o país. Isto é que é fundamental. Agora, esta parte mais politizada não é mais importante que Angola. Nenhum partido político é mais importante que Angola. Angola é mais importante que qualquer partido político. E há muita gente que está a ser chamada hoje como jovem, valores fundamentais no nosso país, que estão a demonstrar uma capacidade enorme técnica, operacional, funcional, de inteligência e que efetivamente vão trazer certamente resultados para o nosso país. É isto que nós queremos. É a mensagem para a juventude, a esperança. Juventude é esperança. E desse ponto de vista, eu estou absolutamente convencido que é uma mensagem que de perto e de longe faz todo sentido, tem uma dimensão e tem um alcance de Estado importante, porque é a partir daqui que os jovens também orientam a sua conduta, o seu comportamento, para aquilo que são as grandes expectativas que o Executivo está a fazer. E já que está no uso da palavra, o seu minuto. O meu minuto vai ser repartido em 2 momentos. O primeiro momento é chamar a atenção para uma coisa que nos está a preocupar e que deve preocupar a todos. Estão a ocorrer festas, estão a ocorrer comportamentos menos bons, estão a ocorrer em alguns bairros, em algumas residências, encontros entre pessoas. As pessoas estão a juntar-se. Ainda ontem vi aqui na zona do Maculuço, jovens juntos, perante uma lanchonete, todos juntos a ouvir música, a dançar e a beber. Nós temos que corrigir isso. E vimos claramente que a mensagem que foi passada em relação aos 5 novos casos dá a ideia clara e inequívoca de que foi por causa da violação do isolamento físico, do isolamento social, que não foi cumprido. Portanto, e hoje essa questão é discutível, de acordo com as Nações Unidas, parece que devemos deixar de falar de isolamento social para falar de isolamento físico, parece que é menos discriminatório. Temos que prestar atenção a isso. Nós temos que chamar a atenção às nossas autoridades para não permitirem que as pessoas se juntem para convívios. Porque se nós continuarmos com este convívio, estamos muito mal. Esta é a primeira parte do meu minuto. A segunda parte do meu minuto, ainda não terminei, tem a ver com isto. Foi feita uma apresentação pelo Ministério da Saúde de cientistas angolanos que, de algum modo, estão a ajudar a tomar decisões em relação à situação do Covid-19. Eu fiquei maravilhado com cientistas angolanos que nós temos, homens e mulheres, que fizeram uma demonstração há dias, quando o Sr. Excelência, o Sr. Ministro de Estado e coordenador da Comissão Multissectorial apresentou à nação, ao país, uma abordagem com as agências das Nações Unidas e foi abordado este assunto com cientistas, com angolanos, que é importante. O que é que eu quero chamar a atenção? Que outros ministérios também possam ir buscar angolanos de valências, aqueles que são capazes, cientistas, temos muitos, que estão a fazer coisas que não têm nada a ver com a sua formação. Portanto, os angolanos têm muito valor e é isto que é mais importante. Angola vale mais que qualquer partido político. Obrigado. Eu devo dizer primeiro o seguinte, eu fico de facto maravilhado quando ouço aqui dizer que Angola vale mais do que qualquer partido político. Porque é bom que se diga isso, porque foi sempre a exclusão dos outros que trouxe confusão. Agora que pensamos que, afinal de contas, não há um partido, como se diz que o partido é o povo e o povo é esse partido, portanto, ou seja, não há força política... A frase não é essa. O MPLA é o povo, o MPLA é o povo e o povo é o Não precisa de ajuda, eu não quis dizer mesmo. Mas eu chego à conclusão. Não, é que não é que não gosto, não faz sentido. Porque nós, se fosse assim, tanto muitas coisas que não aconteceriam. Sabe quem é o autor? Não importa muito. Lúcio Lara. Mas é assim, coitado do Lúcio Lara. Mas, no entanto, é assim. Os jovens, deixa-me dizer primeiro uma coisa, os jovens angolanos não precisam de mensagens. Os jovens angolanos precisam de ações, atos conducentes a que a sua condição de vida melhore. Portanto, eles precisam de ações que levem ao emprego, à escola, a ter saúde, a conseguirem constituir família, a terem uma habitação, etc, etc. É isso, porque mensagens depois pode-se dizer muito. Agora, deixa-me também dizer, tal como dizia o amigo, para ter também o mesmo tempo que ele, porque é uma questão... Ele teve 2 minutos? Vai ter 2 minutos. Ele teve 3. Mas é assim, eu queria também falar aqui uma coisa que me preocupa, que é a questão ligada à saúde. Tem-se estado a falar muito sobre os testes que foram feitos à saúde, não é? E que vê-se que ou o sistema não funcionou ou qualquer coisa correu mal. Porque parece-me que as instituições sanitárias do país passam a vida a passar, passo a repetição,
um atestado de incompetência aos médicos angolanos. Portanto, nós já vivemos aqui neste país uma situação em que os médicos vão fazer um teste para saber onde é que fica a Tundavala, não é? Porque é importante saber, mas nós vemos aqui, temos o médico cubano, vietnamita ou chinês, etc, etc, que não precisa de saber isso. Temos até agora pessoas que são enfermeiros, formaram-se enfermeiros, trabalharam, depois de terem trabalhado, continuaram a formar-se, são médicos, trabalham há vários anos como médicos, continuam a ganhar como enfermeiros e andam nesta situação desastrosa em que são completamente... O país precisa de valorizar os seus quadros, porque assim não pode. Porque reparem numa coisa, se o internacionalismo cubano veio, se os nossos estudantes foram para lá aprender, depois destes 45 anos não conseguimos ter pessoas que aprenderam, nós estamos a dizer que os angolanos não conseguem aprender. E é muito complicado isso.